Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, né? Agora a gente vai para o estudo 8 da mística da Cidade de Deus. E chegamos já ao capítulo 6, né? Porque não dá para seguir por capítulo, porque o livro é muito grande. Então, a gente está no capítulo 6, do tomo 1, do livro 1. Vamos lá. Dúvida que a Santa Ágreda apresentou ao Senhor sobre a doutrina dos capítulos e a solução dessas dúvidas. Vamos lá. O que ela quer perguntar para Jesus? E Jesus vai responder, né? Referente ao que a gente já estudou na semana passada, a continuação. Finalidades da encarnação do Verbo. Sobre as inteligências e doutrina dos capítulos anteriores, né, o que a gente já estudou, surgiu-me a seguinte dúvida, ocasionada pelo que muitas vezes tenho ouvido de pessoas doutas e é disputado nas escolas, né, católicas. Se a causa e motivo principal para que o Verbo divino se humanasse foi constituí-lo cabeça e primogênito de todas as criaturas, e por meio da união hipostática com a natureza humana, comunicar seus atributos e perfeições, no modo conveniente, por graça e glória aos predestinados. O assumir a carne passível e morrer pelo homem foi decreto e fim secundário. Olha que importante, gente. Sendo assim verdade, porque na Santa Igreja há tantas opiniões diferentes sobre isso, sendo a mais comum que o Verbo eterno desceu do céu, principalmente para remir os homens, e por meio da sua santíssima paixão e morte. Então vamos lá. Então ela tem ouvido muitas vezes das pessoas doutas, e é o que é conversado em escolas cristãs, né, de faculdades cristãs, né, e tudo mais. Se a causa e motivo principal para que o Verbo divino se humanasse foi constituí-lo cabeça e primogênito, modelo para todas as criaturas, e por meio da união hipostática com a natureza humana, né, Deus e o humano, a união das duas pessoas divinas, comunicar as maravilhas de Deus e as perfeições de Deus, a santificação das almas, né, dos seus filhos, no modo conveniente, por graça e glória dos predestinados. Então, qual é a dúvida? Há uma dúvida, né, se Jesus ele veio para a Terra para ser um modelo para nós e santificar os nossos atos, mostrar para que nós fomos criados, que nós somos filhos de Deus, né, que nosso Deus é nosso Pai, comunicar a vontade do Pai, instalar o reino da divina vontade, que ele fala que ele instalou o reino da divina vontade através dos seus atos humanizados e divinizados na terra, e todos os atos nossos são divinizados primeiro por ele primeiro vestiu-se de homem, né? E quando ele já
Aí quando estava criando Adão, ele fala no livro do céu que no momento que ele criava Adão, ele entrou no corpo de Adão antes de Adão entrar. Só para você ter uma ideia, foi isso que ele falou no livro do céu para Luísa. Na hora que a gente estava construindo o corpo de Adão, antes de a gente soprar o Espírito nele, nós entramos. Eu entrei, né? O Deus entrou, o Jesus entrou e falou através daquele corpo, como se fosse dele. Agiu através daquele corpo, andou, fez todos os atos humanos naturais através daquele corpo de Adão, abençoando e colocando o seu selo de aprovação no corpo, para ver se estava tudo conforme a vontade de Deus, se o homem teria toda a capacidade de fazer as obras de Deus divinas através daquele corpo. Então, se ele ia poder existir nessas pessoas e desenvolver essas pessoas, essas criaturas, como sendo ele mesmo, tipo assim, uma emanação né, da sua presença, uma emanação dos seus atributos, né, colocando os atributos, as perfeições desejadas de Deus naquele corpo e tudo mais, né, na natureza humana, na natureza do corpo carnal, tudo mais. Então, que Jesus fez isso por quê? Porque o interesse dele, ele fala para Luísa, o principal interesse dele ter vindo para a Terra, né, além de salvar o ser humano, além de, mas é um secundário, é um fim secundário. O principal era ser uma presença de modelo, né? Assim, da onde que nós viemos? Jesus. Quem foi o primeiro criado? Jesus. Como que nós devemos ser? Como Jesus. Então, esse é o principal elemento. E se fazer visto, né? Deus querendo se fazer criatura e ser visto por nós, conhecido por nós em carne mortal. Como que ele seria, como ele gostaria de ser em carne mortal? E aí ele veio com o seu corpo santificado dentro de uma Virgem Santíssima, nossa Mãe maravilhosa, através de 5 gotas de sangue do coração de Maria, o coração mais puro da Mãe, formou-se o ser de Deus, o humano de Jesus, né? Puro. Então a gente entende assim, e o livro do céu confirma isso, ele mesmo fala no livro do céu também sobre essa realidade, da sua formação dentro do corpo santíssimo de Maria Santíssima. Então, na vida íntima ele vai falar e tudo mais, né? Então, assumir a carne passiva e mortal e morrer pelo homem foi um decreto secundário. Então, tem gente que acha que ele veio para a Terra só para fazer isso, só para corrigir, né? E salvar os seres humanos. É bonito pensar desse jeito, né? Muito bonito isso. Mas é pouco, não é tudo o que Deus queria, né? Não foi só para isso. Não foi por causa do pecado que Jesus veio para cá. Ele não veio tipo, porque eles pecaram, agora eu tenho que descer lá embaixo e eu ter que arrumar a bagunça que eles mesmos fizeram. Não é isso. Deus não veio com essa intenção, não foi essa a intenção quando ele criou Jesus. Ele criou Jesus antes de todas as pessoas, criou Nossa Senhora antes de todos nós, né? Porque ele é a própria comunicação de Deus, fazendo visível, né? Isso eu já falei. Né? Maria Santíssima também foi criada como mãe de Jesus, mulher, mas ela é filha também, criatura humana, também com todas os... O mais, assim, é mais lindo ainda o exemplo dela, porque ela não é Deus hipostaticamente, né? Ela é uma criatura humana plenamente, 100% humana, sem nenhuma presença da divindade nela, assim, por natureza, né? Sendo naturalmente Deus, como Jesus. Então isso é mais lindo ainda, né? Ver o exemplo de Maria como uma criatura perfeita, a mais perfeita de todas abaixo de Deus. Abaixo de Jesus é a perfeição, a mais perfeita de todos foi o que Jesus falou ontem, né? Na Valtorta que a gente leu. Então, muito lindo saber disso. Então, os dois fomos todos criados para Jesus e Maria, para sermos o povo desse rei e dessa rainha. Como que eles vão ser reis, os dois, se não tem um povo? Então, nós fomos depois dados para eles, para Jesus e Maria,
como um povo deles, né? Então, por isso que eles dois se preocupam conosco. Jesus e Maria se preocupam com a gente, se ocupa com a gente, porque são nossos reis. Os reis é os que servem, é o servo sofredor e a serva sofredora, né? Os dois. Então, os dois são os que mais nos servem, aqueles que mais nos ajudam, aqueles que mais se preocupam conosco, né? Porque eles são nosso rei e nossa rainha, são responsáveis por nós. Então, Jesus, ele, ao vir ao mundo e viver, né, passar todas as suas penalidades humanas, ele vai e vai fazer um testamento, né? E no seu testamento, uma das coisas importantes que ele conta é de que ele ganhou a posse de todas as almas humanas quando ele ressuscitou, né, e foi até o Pai. A primeira coisa que ele fez quando ele, depois de toda a sua vida, os 33 anos terminada a sua missão na Terra, a primeira coisa que ele fez antes de ser tocado pelos homens novamente, ele fala para Madalena: não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Então, no momento, ela não podia tocar nele, porque ele não tinha subido ao Pai. Então, naquele momento, ele primeiro tinha que dar satisfação ao seu Pai, né? E o Pai, quando recebeu ele, o coroou como rei de todos os seres humanos. O coroou como dono total, né? Deu para Jesus toda a soberania e dominação sobre cada um de nós. Nós somos propriedade de Jesus. Jesus nos comprou. Ele falou para o Pai: eu vou comprar essas almas. Eles são meus filhos. Eles serão meus súditos. Serão meu povo. Eu não os abandono. Eu quero eles de volta, né? Então eu vou lá comprá-los. Qual o preço que eu tenho que pagar? Então, o que precisar fazer para santificá-los, para instalar o reino da divina vontade na terra, né, para salvá-los e ligá-los novamente a Ti, ó Pai, eu vou fazer. E aí Deus, ele vai e coroa Jesus e fala: agora você realmente ganhou a posse de todos os seres humanos. Eles são todos Deus, né? É muito importante a gente saber disso. Tem um livro que ele confunde muito a cabeça das pessoas, que é o livro de Urântia, que explica exatamente a mesma coisa que eu estou explicando agora para você. Mas só que eles veem assim Jesus como um filho, claro, de Deus normal, fala da Trindade, né? Fala que Jesus ele tem vários planetas, né? Que a Terra é só mais um de vários outros planetas e que a Terra foi muito especial para Jesus, né? Que chama Urântia a Terra. E a Terra foi muito especial para Jesus porque teve uma rebelião aqui, né, nesse planeta, e ele precisou vir e corrigir todos a situação da rebelião, né? E, e que isso é muito incrível, tal, que eles acham muito interessante, mas que é um processo natural. E um filho, eles falam que tem mais filhos, eu não sei como que funciona isso na cabeça deles. Fala que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que esse filho, ele tem um grupo de filhos, né, de outros filhos. Não sei como que é isso, por isso que dá uma confusão danada, porque é muito confuso, né? Que daí tem vários planetas e a Terra é mais um somente, mais um de milhões e milhões de planetas povoados, né? E que foi Deus quem povoou todos os planetas e tudo mais, controla tudo, e que é o domínio de Deus, que ele fica no centro né, no centro, tem um local. Aí a NASA até tem colocado na internet essa cidade onde Deus está. E aí eles fazem um desenho de como é o universo, né? O paraíso de Deus num lugar. E aí em volta tem várias galáxias, né? E aí tem várias e muitas milhões de galáxias e que tem a nossa e que nossa é pequenininho perto, né, da estrutura toda. E que tem trabalhadores, anjos, homens também, que são trabalhadores que morreram e que já estão trabalhando como almas, né, pro resto da eternidade, trabalhando para poder cuidar desses planetas,
né? Então, esse livro da Aurante é um livro muito interessante, porém muito confuso, né? E eles falam que o autor desse livro da Aurante são vários autores que são essas pessoas mesmo. São essas entidades espirituais, pessoas mesmo que já morreram e que são anjos hoje, que trabalham para Deus, que vieram aqui e trouxeram a verdade, revelando para nós a verdade de todo o governo, como é o governo de Deus. E eles falam da divina vontade também, fala da santificação do ser humano, fala tudo que a gente fala no livro do céu. Eles também falam que é viver na divina vontade. E é isso, que é elevar, se elevar, tem que elevar para poder ser uma criatura que vai ser salva, que vai se transformar, né, num ajudante depois de Deus, pro resto da eternidade, que você tenha a sua personalidade, que você nunca vai perder. Muito bonito. Nossa, meu Deus, é muito bonito tudo que eles falam. Mas aí eles vão contar a história de Jesus e de Maria, traga tudo. A história de Adão, tudo ficção científica, tudo coisa sobrenatural de planetas, uma confusão danada, coisa que Jesus nunca revelou nas suas verdades, nunca revelou na doutrina católica, nunca revelou para nós, e eles têm explicação para tudo, eles têm justificativa para tudo. Eles falam por que o ser humano não entendeu nada do que Jesus falou. Eles colocam as palavras de Jesus e distorcem tudo como se fosse palavras de um extraterrestre que estava na Terra, né? Como se ele fosse um extraterrestre, uma inteligência superior, conduzindo os seres humanos muito ignorantes, muito pequenininhos, muito maluco. E aí mostram Jesus muito estranho, a história de Jesus, eles contam a história de Jesus e de Maria. Fala que Maria foi muito humana, que quis atrapalhar todo o progresso, né, de Jesus, e que ela que é a culpada praticamente, né, de existir a Igreja Católica, e essa igreja nos enganar, porque tipo humanizou Jesus e não era para ter humanizado Jesus, que ela que é responsável por ter humanizado. É uma coisa bem confusa mesmo, né? E aí vê ela como inimiga e não como corredentora. É assustador o negócio. Mas ao mesmo tempo fala de um espírito materno, que é um espírito como se fosse o Espírito Santo, mas é um outro espírito, não é o Espírito Santo, é um outro espírito chamado espírito materno, que ajuda Jesus a governar o mundo, a terra. E, né, ajuda Jesus a governar a terra, e Jesus não tem só a terra, tem outros, né, tem outros planetas que está sob o domínio dele, que ele também já veio em outros planetas, e já morreu em outros planetas e salvou outros planetas. Meu Deus do céu. Aí você me pergunta, Aline do céu, por que você trouxe esse livro da Aurante? Agora eu fiquei curiosa, quero saber. Não fique curioso, não queira saber. Eu já contei para vocês a loucura desse livro. É louco, mas só que está enganando muita gente. Enganando. E Jesus avisou, viriam muitos falsos profetas que iriam falar: aqui está Jesus de verdade, aqui está Jesus de verdade, aqui está outro Jesus. E não é assim. A gente não pode acreditar. Mas só que Jesus, ele mostra essas coisas para mim, fala para mim, você tem que saber que tem isso, porque como eles falam da divina vontade, e você, minha filha da divina vontade, que está instruindo almas na divina vontade, você tem que ter as respostas, né? E tem que saber o que está acontecendo no mundo, hein? Tem que saber de tudo. Então não é só esse Zaurante que tá divulgando um reino da divina vontade, porque eles falam que vai ter o reino da divina vontade também, eles falam que vai ter uma era da paz, foi revelado para ele a era da paz. Eles falam dessa era, fala tudo, fala do fim dos tempos, fala tudo, que é um processo de julgamento que vai acontecer na Terra, e depois vai vir, e está acontecendo já o processo para vir o reino, que já vai chegar a nova era, uma nova era né, que foi quando as coisas se consertam todas e andam conforme a vontade de Deus. Então, assim, é muito parecido com a gente, mas não tem só eles, tem outras seitas que também não são católicas, que se vestem como católicos, que rezam para Nossa Senhora, né? E que também falam do reino,
né, que são aquele povo lá dos mensageiros divinos, né, é muito conhecido como uma seita, até o pessoal da Reze estava avisando para ter cuidado com eles. Então, aí tem um frei, um rapaz que ele tem as mensagens de Nossa Senhora, de Jesus, de São José, e aí eles vê São José, Jesus e Maria como avatar, como se fossem avatares. Eles também acreditam nessa coisa de outros planetas. E daí, é tipo assim, eles também divulgam essa visão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque como a gente está também falando do mesmo reino, então traz uma confusão muito grande. E outra coisa, ontem eu estava conversando com um rapaz, né? E aí eu expliquei para ele, ele entendeu perfeitamente a confusão do reino da divina vontade e o reino do anticristo, né? Eu expliquei para ele, até vou ler o que eu falei para ele, e ele entendeu. E ele estava com muito medo, um rapaz de 25 anos que estava com muito medo, assustador mesmo, medo absurdo do fim dos tempos, tá? Ele tava com medo muito grande de se perder, das pessoas ir pro inferno e tudo mais. Aí eu tive que explicar para ele o que está acontecendo, né? Ele fez várias perguntas para mim, né? E eu respondi todas elas e eu espero que ajude as pessoas, né? Tá. Ele falou tanta coisa, falou que não acreditava mais nos padres, estava com medo da Igreja Católica ser a Babilônia. Parece que ele acredita muito nos protestantes. Eu não sei se ele é católico direito, porque parece que ele acredita muito no que os protestantes falam, né? Então aí eu falei para ele, toma cuidado que, né, você está indo para o caminho de contaminação e aí acaba não entendendo nada, né? E aí, deixa eu ver aqui. Ele pergunta assim, no início eu achava que só quem não possuísse a marca da besta é que iria para o céu, mas agora vejo que tem que ter conhecimento. Aí eu falei assim, sim, até com a marca da besta ainda pode haver arrependimento, pois os castigos servem para a conversão das almas. Então vai vir castigos depois da marca da besta, depois que a pessoa já tiver marcada com a besta, vai ter castigos. Durante esses castigos, após a pessoa ter recebido a marca da besta, no Apocalipse mesmo, fala que esses castigos são tipo para conversão, não são para poder ser jogados. O castigo não são para matar os seres humanos, o castigo são para salvar os seres humanos, todos os castigos, né? A gente já remeditou isso essa semana. Aí tá, vamos ver aqui. Eu falei, Deus que dirige a Igreja Católica, mesmo que não entendamos nada. Devemos ficar livres nas promessas de Jesus em referência à Igreja. Estamos num tempo de muita mentira e confusão. Colocam na boca do Papa Francisco muitas coisas que não sabemos de verdade se foi ele que falou. Então é bom lermos os documentos dele à luz dos escritos ditados por Jesus e do Evangelho. Tem muita coisa que só quando nós vermos claramente que poderemos realmente saber. Por enquanto só tem disse-me-disse. Não podemos confiar em ninguém. O Vaticano não é só o Papa Francisco. Tem gente lá usando da estrutura para passar uma mensagem para o mundo. E temos ver tudo à luz das promessas de Deus. O Papa acredita no tempo da Era da Paz, do triunfo do Imaculado Coração de Maria. O Papa traz essas promessas para nós, do cumprimento do Pai Nosso. Mesmo como as coisas estão tudo obscurecidas, com a vontade do anticristo, que fala que vai ser também o dele o reino de paz e união. Parece que o Papa fala do reino do anticristo, mas na verdade ele acredita no reino da vontade de Deus, né, na era da paz, de Maria. E tudo fica muito confuso, pois o reino da divina vontade, a era da paz, terá também uma só religião, que é a religião católica, mas a religião renovada católica, voltando à Igreja Católica como primitiva, né? E após o aviso, após a iluminação das consciências profetizado por Maria Santíssima, né, para nós, é que vai existir uma única religião, né? Uma única igreja católica. Então você precisa ter inteligência para entender o que o demônio está fazendo. Ele está usurpando as promessas de Maria e de Jesus, dando a entender para muitos ignorantes, principalmente os protestantes, que não sabem nada do aviso, que o Papa Francisco é a favor do reino do anticristo
é uma situação muito difícil essa que nós vivemos hoje. É a católica, mas de uma forma renovada, como era a igreja primitiva, que é a igreja que vai ser a religião do reino da divina vontade. Aí ele falou assim, mas aí não precisamos ir na igreja? Eu falei, nós vamos ir na igreja até quando tiver igreja. E podem ser reconstruídas no reino da divina vontade as igrejas sem problema nenhum, não vai mudar nada, por que não, né? Então, assim, falei para ele, aí ele ficou feliz demais, ficou mais tranquilo, né? Entendeu que o que está acontecendo é muita bagunça, muita mentira, e Jesus avisou no livro do céu para Luísa que haveria de ter muitas mentiras, muitos falsos profetas falando mentiras, e que o demônio, ele fala no livro do céu e na Valtorta que o demônio imita Deus em tudo. Então, ele usa toda essa estrutura do reino dele, né, da nova ordem mundial, e dá a entender que o Papa Francisco está a favor da nova ordem mundial. Mas o Papa Francisco, ele quer uma nova ordem mundial também, mas da divina vontade. Então, como o Papa Francisco quer uma nova ordem mundial da divina vontade, e o Papa Francisco é Deus na Terra, praticamente, né? É uma presença ministral de Deus na Terra, querendo o reino, aí o demônio também quer esse reino, aí dá a impressão que o Papa Francisco e o anticristo estão de mãos dadas querendo a mesma coisa. Por quê? O anticristo entrou na frente com o seu projeto. E aí todo mundo vê só o projeto dele, porque os protestantes só falam disso, os youtubers também só falam disso o tempo todo, e eles não sabem de Maria, os protestantes não acreditam nada que Maria fala, não acreditam nela, então todas as mensagens que ela trouxe de revelações para a Igreja Católica, o triunfo do Imaculado Coração, o aviso, tudo eles não sabem, eles não têm domínio. Então tem muitos católicos que vai e acreditam no que eles falam, baseado no Apocalipse, baseado em Daniel, e aí acreditam só na Bíblia, como eles também só acreditam na Bíblia. Mas só que não tem só a Bíblia, misticamente, que fala conosco. Né? Não é só a Bíblia que tem todas as respostas. Né? Nossa Senhora veio do céu para quê? Para jogar verdades ao vento? Para falar coisas que não vão ser realizadas? Ela veio no céu para nos dar uma instrução. Jesus veio do céu para Luísa Picarreta para nos trazer essas verdades. Veio para vários místicos, Valtorta, veio para a Beata Conchita de Armida também, falou desse reino, né? Falou para outras místicas e outros místicos santos, vários da nossa igreja. E na nossa igreja tem as profecias desse tempo de paz, né, de Maria. Desde o Antigo Testamento já tem essas profecias, e a gente que sabe ler, só a Igreja Católica que sabe ler as Escrituras à luz do Espírito Santo verdadeiramente, que ainda continua se comunicando com a Igreja através desses místicos e tudo mais. Então a gente está bem amparado na verdade. Temos muito elementos de verdades sem contaminação com nenhuma mentira, porque a Igreja Católica ela não se compactua com essas mentiras. Mas como o pessoal, o demônio, conseguiu fazer um trabalho muito bem feito de obscurecer a verdade, aí por isso as pessoas estão perdidas hoje e morrendo de medo. Então a gente está aqui tentando ajudar as pessoas a entender. Uau, né? Não é fácil. Né? Nos ajude, Jesus, não é fácil ajudar as pessoas a compreender, né, que nós estamos no melhor tempo da nossa história e não no pior. Né? E só os filhos da divina vontade e os consagrados a Nossa Senhora que sabem entender que esse é o tempo melhor que existe na face da terra. É o melhor tempo de conversão, de penitência, de salvação, de oportunidades que Jesus está dando para nós, de todos nos voltarmos a Ele. Mas as pessoas estão ouvindo vozes de falsos profetas que estão na internet, enchendo a internet de lixo. Então tem muito perigoso ouvir evangélicos. Não pode ouvir evangélicos Mastral, Daniel Mastral, aquele Lamartine, né, aquele pastor Lamartine, vários outros pastores que estão falando que são muito conhecidos, né? Esse Rafael Bittencourt também, que também é muito conhecido, e tem vários outros youtubers conhecidos, muita gente que é influenciador digitais e espirituais, né? Falando sobre a nova ordem mundial, falando sobre o fim dos tempos, e a gente está tentando ajudar as pessoas e não tá fácil. Tirar as pessoas desse meio, né? Fazer com que elas acreditem na Igreja Católica, nas verdades da Igreja Católica que nós ensinamos.
E aí a gente precisa de ajuda. Eu queria muito que os nossos padres nos apoiassem a nossa missão, mas eles não apoiam, ainda não conseguimos, mas vamos conseguir padres que vão nos apoiar. Creio de todo o meu coração. Ontem eu conversei com Jesus e pedi muito isso para Jesus. Falei, Jesus, eu preciso de ajuda de algum sacerdote nessa missão, porque as pessoas não estão nos ouvindo, né? Poucos estão nos ouvindo porque falta um padre, falta um religioso que possa nos dar uma ajuda, um apoio na nossa missão. Aí eu pedi para Jesus, se for essa missão da tua vontade, o Senhor vai conseguir mandar para a gente um meio, né, das pessoas nos ouvir, né? Se é o Senhor que está falando através da minha boca, o Senhor tem que trazer algum padre, né, possa ajudar essa missão. Então ontem eu chorei para Jesus, eu nem dormi essa noite por causa disso, perguntando para Jesus o que ele está querendo, né? Permitindo que os padres se interessem pela divina vontade. Tem padres se interessando na divina vontade, mas aí eles esbarram com a gente, eles se esbarram com a gente falando da divina vontade na internet, e a gente quer ajudar eles, a gente quer ser o apoio para eles, e eles não são um apoio para nós. Então aí a gente precisa deles. Então eu peço e faço um apelo aos sacerdotes da Igreja Católica para que possam, né, nos ajudar, vir e se unirem a nós, porque precisamos muito de ajuda. Somos leigos muito pequenos que queremos muito a santidade da divina vontade. Queremos muito entender tudo que Deus tem a nos dizer. Queremos que os nossos atos sejam divinizados e são divinizados. Jesus, ele fala que eu não posso duvidar, porque seria, né, cuspir em tudo que eu estou aprendendo, em tudo que eu estou lendo, e eu não vou fazer isso. Mas é muito perigoso, né? A gente não está unido com a igreja. Então, e eu não quero ficar longe da Igreja Católica, né? Nós vemos materiais todos aprovados pela Igreja Católica. Tudo que nós temos, nós defendemos o Papa Francisco, né? Nós defendemos a nossa igreja, nós defendemos os nossos sacerdotes, nós rezamos por eles, somos filhos da divina vontade, reunidos, que rezamos todos os dias pelas intenções da Santa Igreja Católica, pelos sacerdotes, pelas vocações. E a gente quer muito ajuda na igreja lá, né? Precisamos do apoio. Mas só que como estamos numa pandemia, eu propus para Jesus ontem que eu vou tomar a vacina agora, semana que vem, a primeira dose. E depois, tomando a segunda dose, vou esperar um mês passar e aí eu vou procurar a diocese de novo na minha região. E vou andar, agora que eu tô com carro, eu tava sem carro, e aí eu posso pegar o carro e ir nos lugares, então eu vou começar de novo uma peregrinação procurando sacerdotes, onde eu possa contar todo o trabalho que eu faço, executo na internet, e para poder ter algum tipo de colocar em juízo da Igreja Católica essa missão que nós estamos fazendo, porque a intenção nossa é pura, 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 e queremos estar com a Igreja, mas nós não queremos ir contra a vontade de Deus, né? Não podemos negar a ação de Deus nesses escritos que nós estamos estudando e todo o progresso espiritual que nós estamos alcançando da santidade da divina vontade, que é uma coisa real na nossa comunidade, visível e clara, né? Então a gente precisa muito de ajuda, e eu faço um apelo a toda a Igreja Católica e católicos do Brasil. Vamos nos unir, porque é uma força muito contrária a nós, e nós temos tudo para ajudar as pessoas que estão sendo conduzidas por falsos profetas, e nós não queremos que as pessoas se percam nessas mentiras. Então, sofri muito essa noite por causa disso. Muito triste por causa de ver um jovem que veio até mim com tanto medo, que veio até nós, né, que veio à nossa comunidade, com tanto medo, com tanto medo. Então, a gente não quer que esse medo alcance os nossos filhos, os nossos católicos, que são pessoas que estão dentro da verdade e que, mesmo estando dentro da verdade, estão ouvindo mentira, sendo enganados. Então é muito triste. Então a gente quer ajudar e pede ajuda para os padres, para eles nos ajudar, né? Então vamos continuar então o nosso estudo. Amém?